conversa muito boa. Conversa com alguém que tem uma presença cotidiana no ambiente de organizações e aproveita a experiência do dia a dia como profissional, como estudiosa, como consultora, enfim, uma trajetória riquíssima de experiências. Eu estou falando de Leia Vesely. Acertei o nome, Leia? Obrigada. A Leia acaba de publicar uma belíssima obra e uma obra muito apropriada para os tempos que estamos vivendo. Mindset, liderança estratégica. Em primeiro plano, Leia, o livro é um bom convite para quem gosta do tema, como nós fazemos aqui na nossa edição de conversas, a indicação de boas obras de quem, ao publicar, se conecta com a realidade e traz para seu público leitor a oportunidade de se inteirar do pensamento do autor com as suas diversas experiências. Como é que surgiu o Mindset e o enfoque para a liderança? Seja bem-vinda. E quem é a Leia também? São duas perguntas numa só. Obrigada pela oportunidade, né? E pela, primeiro que essa disposição de escrever e compartilhar conhecimento já é algo que já me inquietava, né, há um tempo. E como em tempo de consultoria, em tempo de estudos, a gente fica concentrada em grupos específicos, né? A minha primeira intenção era como é que eu consigo expandir esse compartilhamento, essas reflexões e essas intervenções através de um instrumento que é o livro que pudesse, enfim, chegar mais rápido para mais pessoas, tá? Bom, me apresentando, eu sou Leia Vesely, a minha formação base é psicologia. E ao longo dos meus primeiros 10, 15 anos de formação, eu me voltei muito para a gestão empresarial, trabalhei muito em projetos de educação corporativa, em organizações, fui executiva de 2 empresas também na região sul do país. E desde 2011 comecei a atuar mais diretamente com cultura organizacional, processos de gestão de mudança, change management, e na governança corporativa. E olhando essas 3 áreas, algo que sempre me inquietou muito, e desde a faculdade, eu comecei a faculdade lá em 96, em 97 eu já comecei a fazer estágio em consultoria que atendia e desenvolvia trabalhos de desenvolvimento gerencial, né? E eu sempre me inquietou muito saber, e aí, como é que a gente faz um grupo de gestão atuar de uma maneira, o que é esse alinhamento estratégico ou modelo de gestão numa perspectiva mais psicológica do que instrumental ou de ferramentas de administração. E aí eu fui buscar esse aprofundamento no mestrado, né? Eu fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de psicologia do trabalho e das organizações, onde o principal objeto inicial, né, de pesquisa era o mindset. Só que o mindset, ele comumente é utilizado de uma maneira variada, né? As pessoas chamam de mindset tudo que elas querem representar como a mente, a ideia, aquilo que o sujeito pensa a respeito, e dentro de um viés muito mais predominantemente cognitivo. Uhum. Tá? E dentro da psicologia eu acabei entrando e encontrando um outro conceito que é o mindset de equipe. É um conceito que no Brasil não existia até então nenhuma pesquisa desenvolvida. Internacionalmente ainda, né, foi a partir da minha pesquisa que iniciou um trabalho de pesquisa de mindset de equipes de gestão estratégica, porque também as pesquisas nessa área eram muito relacionadas a outros tipos de equipe de projetos, equipe de especialistas. E eu fui em busca, então, existem 2 pesquisadores, né, referência no mundo, que é a doutora Susan Mohamed e o Dr. Richard Klimovsky, que pesquisaram desde 94 a questão de, e aí, existe um mindset de equipe? Ou o mindset é só uma metáfora, né, para dizer algo que a gente quer, quando a gente quer generalizar, né, um conceito ou uma que se chama na conversa cotidiana a tal de modelo mental. Isso. Dito como tal, parece que ele é tão abrangente, cobre tudo. Mas às vezes com pouco discernimento daquilo que significa propriamente e dessa instrumentalização que você coloca. E aí o mindset até convivendo, né, com essas organizações, tudo assim, a gente tem uma dificuldade XYZ, porque o nosso mindset, mas o que é isso? O que é esse nosso mindset? O que você quer dizer com isso? Tá?
E aí eu fui em busca de aprofundamento, mas sem a referência nacional e internacional do que é o mindset de uma equipe de gestão estratégica ou de uma equipe de liderança estratégica. Acabei utilizando aqui o mindset porque é um conceito muito difundido, mas o termo científico na psicologia é modelo mental, né? Modelo mental de equipe. Esse modelo mental, como a gente não tinha referência, eu precisei pesquisar quais eram os elementos que constituem o mindset de uma equipe de gestão estratégica. E aí, nesse processo, eu contei com a ajuda de duas instituições importantes, a Federação das Indústrias de Santa Catarina e o Sindipeças, que é uma entidade, né, patronal do setor automotivo, e acessei as 108 indústrias, né, de 2015 a 2017 para conseguir mapear, identificar quais são os elementos da construção desse mindset de equipe. Destas, me aprofundei com 24 executivos, 8 equipes, e ao longo de, então finalizei em 2017 constituindo 10 elementos de mindset de uma equipe de gestão estratégica, mas ainda precisava ir mais, né? Porque como a minha experiência é muito de intervenções em equipes, eu precisava ainda confirmar se no dia a dia, como é que a gente intervém e desenvolve o mindset da equipe, né? E aí acabei 2018 todo aplicando, desde 2017, março, ao longo de 2018 todo aplicando os conceitos e cheguei na conclusão de que 5 são os elementos-chave da construção do mindset de uma equipe de gestão estratégica. E agora vamos saber quais são. É verdade, vamos lá. Antes até, e aí eu... E aqui não é uma exploração, não é um spoiler do livro em si, não. Porque tem coisas muito mais ricas. Sim. Vale muito a leitura. O livro é bom ter no acervo, até para consulta diária. O que a gente eu tenho recebido de feedback é assim, puxa, está instigando, né? Está me fazendo refletir sobre... todo o mindset de equipe começa com o mindset individual, né? Como é que a gente Vamos ao primeiro, então. Primeiro elemento. O primeiro, quando a gente fala do mindset de equipe, a gente antes está falando do mindset individual. E aí, até, se me permite, assim, antes de chegar nesses 5 elementos, eu precisei olhar qual é a jornada do líder e o que ele precisa... E aí nós começamos a encontrar os seus tópicos que estão no livro, e aí é uma belíssima viagem. A viagem no sentido da analogia, né, ou da metáfora, ela foi muito num período em que eu estava de férias, inclusive, né, já cansada do processo do mestrado e da entrega, né, e eu estava passeando numa rua de Edimburgo, e Edimburgo, Escócia, aquela região toda... Você descreve na introdução de uma forma muito apropriada. Lá a cultura celta é muito significativa, ela é muito forte, né? E numa das vitrines de uma loja em Edimburgo eu encontrei uma távola redonda, né, simbolizada pela todo o mito do rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda, né? E apesar de eu estar de férias e querendo, né, enfim, esquecer um pouco das questões de trabalho e do mindset, quando eu me identifiquei naquela távola, eu disse, nossa, encontrei, né? É isso. E automaticamente fui transportada para refletir sobre como é que as nossas organizações e os nossos líderes, em que mesa, né? Como é que essa mesa está composta? O princípio do rei Arthur da távola redonda é muito de complementariedade, de um olhar de que sim, na minha reflexão, os mindsets individuais e aquilo que no mindset, cognição, é importante a gente retomar, o que é então o mindset? Né? Essa rede psicológica que integra cognição, afetividade e comportamento, de que essa integração, né, desses 3 elementos trazem para o líder já um mindset quando ele entra numa formação, por exemplo, de uma equipe. Né? Ele, diretor, gerente, enfim, coordenador, estando fazendo parte de uma equipe de gestão, ele traz o seu mindset para essa mesa. Né? Modelos mais hierárquicos acabam tendo mais dificuldade, são mais desafiador, né, o processo de formação de um mindset de complementariedade, né? E essa forma circular da távola redonda foi o que mais me impactou, porque de verdade o circular ou o círculo, ela é a mãe das formas, né? O círculo em si, o olhar sobre, inclusive na psicologia analítica, que tem muito, né, da minha referência Jung dentro do livro, o círculo é um representante do eu completo, do self, daquilo que tem completude, daquilo que por si só é o todo. Tá?
Então, para mim, a circularidade representaria bem esse olhar sobre o que é esse mindset, como é que a gente cria uma equipe complementar com circularidade na sua formação. Uma equipe que aproveite o todo, aproveite o máximo de cada elemento que compõe essa equipe. Isso, em que as individualidades sejam complementares. Exato. Que elas tenham um sentido de entrega para tornar esse grupo maior, superior, Exato. mais forte, mais resistente. Eu costumo, inclusive, falar, né, nas intervenções em grupos de gestão, de que além daqueles 5 elementos, né, pessoas que estão formando o grupo, né? A gente, mais elementos pessoas, existe um 6º que é a formação do grupo, né? Então, assim, a gente está aqui num grupo formado por 4 pessoas. Além de nós 4, existe um 5º elemento que é o próprio grupo, que tem a sua identidade, que tem a sua formação. Um papel de personagem também, acaba e também é um persona, justamente. Perfeito. Né? Então, recapitulando os 5 grandes elementos. As tarefas individuais. Tarefas individuais. Confiança. A confiança. A intenção estratégica. Intenção estratégica que está dentro do seu material de discussão aqui no livro, muito legal. Decisões. Tomada de decisões. Isso. E as conquistas, né? Ou as metas e resultados compartilhados. Então você pegou tudo isso e trabalhou esses elementos e trouxe no ambiente corporativo, ou seja, tirou desse enunciado conceitual operação. Você faz disso uma proposta de uso no ambiente de produção de resultados. Sim, e de maneira reflexiva, né? Então tem algumas perguntas que fazem, né, o líder ou o leitor, enfim, a refletir sobre o que é confiança, afinal de contas, e como é que eu construo a confiança dentro de um ambiente de equipe em que eu faço parte. Tá? Eu sou presidente de uma empresa e eu tenho uma equipe de gestão. Como é que eu construo uma relação de confiança, porque o mindset... Não uma relação de medo, uma relação de respeito construída com base de confiança. Exato. A confiança, ela pressupõe 3 elementos, né? A competência, porque eu confio em alguém a partir do momento que eu sei que aquela pessoa tem a competência para me entregar algo, né? Eu vou chamar lá alguém para resolver um problema de eletricidade na minha casa, vou chamar alguém que eu confie que vai conseguir resolver o meu problema, ele tem competência. Né? A segundo elemento dentro da confiança, que é a questão da honestidade, né? Eu preciso que além de competência, essa relação entre, ele foi lá e trocou uma fiação e eu tenho a confiança de que essa fiação não foi uma gambiarra, né, no termo comum, ou de que se criou uma complexidade que não era daquela minha situação da eletricidade. Né? Eu preciso entender que aquele profissional, ele é confiável, né, do ponto de vista de que ele foi honesto naquilo que ele me disse e fez. Né? E o terceiro elemento dentro da confiança, que é a questão da fidedignidade, né? Ou o que a gente, em algumas áreas, chama do fiel depositário, né? Eu sei que se a gente combinou as 2 horas, ele vai chegar 2 horas. Eu sei que ele não vai combinar um preço comigo e depois ele já vai mudar o preço porque ele enxergou uma... Tem a ver com a autenticidade. Isso. E a coerência, né? A coerência. Então, quando a gente constrói o mindset de uma equipe, ou quando uma equipe constrói o seu mindset, o elemento da confiança ele é essencial para que essa equipe ela tenha o máximo de aproveitamento das suas capacidades. Né? Esse tema do mindset para equipes, ou mindset da liderança, é um tema relativamente novo, no sentido de poder usá-lo nesse sentido, no âmbito das organizações. Eu queria explorar um pouco o livro em si, porque você coloca tópicos, e aqui eu vou ter que fazer de forma sucinta, porque a leitura é que vai dar a todos a oportunidade de um mergulho na sua profundidade, portanto, explorar bem. E eu diria, vez por outra, será importante revisitar o próprio livro, os seus apontamentos, afinal, onde foram feitos os seus achados e como eles se justificam por estarem na obra agora. Mas eu queria aproveitar um pouco sobre o que tem no livro, para dar um pouco desse preâmbulo, dessa introdução ao livro em si. Você começa o primeiro tópico, o primeiro item, o primeiro capítulo chamando de O Guerreiro, Jornada do Líder. Sinteticamente, o que é essa jornada do líder? É aquilo que... quais são as etapas de desenvolvimento e de formação da liderança.
na analogia do rei Arthur, ele foi líder, né, e demonstrou a sua capacidade, mas ele tinha uma consanguinidade também, né, dentro do reinado. Quando a gente fala da formação do líder, que elementos formam a liderança? Pessoas precisam acreditar em você, mas elas acreditam em quê? Que conteúdo tem aí? Que conteúdo tem aí, ou que potência, né? Que potencialidade tem aí? A própria questão da mentoria eu trato nesse capítulo também, porque a mentoria é um processo de formação, né, e da jornada do guerreiro. Ele precisa encontrar pessoas ou conhecimentos, enfim, né, capacidades ao longo do caminho que o deem essa força e essa fortaleza de que sim, eu estou sendo também orientado, né, por outras pessoas que acreditam no meu potencial. Né? E aí como é que ele constrói isso ao longo dessa jornada? Por isso é uma jornada. Perfeito. E aí dá para compreender com facilidade, ou seja, não cai um pingo, um meteoro e aí formou o líder, né? Tem toda uma travessia. E é bem num contraponto àquela percepção de que os líderes nascem líderes, né? Não, os líderes, eles precisam, através da sua potencialidade, serem desenvolvidos para o papel, né, pleno da liderança. A espada. Que atributos você coloca para o líder? Esse capítulo ele tem sido especial, né? Inclusive eu tenho recebido muitos feedbacks a respeito deles, né? De pessoas que estão, enfim, em contato com o livro, que é o olhar assim como para o rei Arthur, a Excalibur, né? Era aquela espada em que, dentre tantos cavaleiros, ele foi o único que foi digno, né? De conseguir tê-la. É aquilo que traz a força para a liderança, que de verdade é representada por valores, né? Por substâncias. Que valor é substância? E aí a minha discussão aí nesse capítulo é muito relacionado à presença, à verdade e à coragem. E o que é cada um desses elementos e como que o líder se forma e que força ele traz, né, para a sua liderança através da aplicação desses 3 valores. Já se desenha aí uma figura desse líder. Nós vamos aprofundando. A mesa, você já discorreu um pouco anteriormente, sim, que tem a ver com o estilo de liderança. Como é que você traduz isso em poucas palavras? Agora que está na sequência, nós começamos com a jornada, os atributos e agora o estilo de liderança. Como é que se descobre esse estilo de liderança e como ele tem valor? Se descobre o estilo de liderança compartilhando, né, e dando tempo para que essa equipe se forme. É muito curioso porque eu pergunto sempre, questiono sempre nas organizações qual é o formato desta mesa, né? E muitos, aliás, é unânime o desejo das lideranças em terem mais circularidade nas suas mesas, o que significa participação, colaboração, horizontalidade, ao fazer junto, eu não estou sozinho porque eu compartilho responsabilidades, né, com outras pessoas, e isso traz um sentido para o resultado muito maior. Estilo, a mesa, a metáfora é muito legal. Os cavaleiros, que tarefas individuais os líderes normalmente dão conta? É incrível porque por mais que os líderes conversem, né, façam reuniões periódicas, esse tanto na pesquisa científica quanto no dia a dia é o elemento que eu percebo que tem menos, que se dá menos importância, que é assim, deixa que de marketing eu entendo e eu sei o que eu estou fazendo, tá aqui é o meu resultado, enxerga ele, mas eu não compartilho com você, que por exemplo pode ser lá um diretor financeiro, aquilo que de fato são os meus desafios e o como eu estou dispondo dessa minha habilidade técnica, né, desse meu conhecimento, em prol desse coletivo. Quer dizer, o meu valor individual, a minha habilidade individual em cotejo, em combinação com os meus pares. Isso. E aí ganha valor todo mundo. Precisa conversar sobre isso, né? Perfeito. A bruxa, aqui traduzida por confiança. Aqui ficou muito, e aí no próprio livro vocês vão identificar muito de personagens, né, sendo relacionados a esses elementos também, né? Na verdade, o grande elemento de derrota do próprio rei Arthur, né, de declínio do reinado, foi muito esse aspecto da confiança, que é o olhar que nas organizações muitas vezes a gente não para observar muito, para perceber o que de fato está acontecendo. Então, muitas situações que acabam passando despercebidas ou que não são gerenciadas, mas que ferem a confiança na perspectiva, seja da competência, seja da honestidade, seja do olhar sobre aquilo, coerência, né, que você comentou, você combinou comigo tal coisa, você fez, o quanto isso deixa um rastro, uma dívida dentro da organização. E muitas vezes não é contabilizado o estrago que faz a desconfiança.
o estrago que propicia uma lacuna criada por mecanismos que destroem a relação de entrega recíproca com alto nível de confiabilidade. Por isso a confiança é quase que como uma poção mágica mesmo, né? É meio bruxaria nesse sentido, né? Ela perfeita essa tua busca, foi muito apropriada. A bruxaria do bem, a conspiração do bem. Exato. Muito legal. E depois vem o mago, e o mago você traduz como intenção estratégica, um pouco de subjetividade, a intenção de conhecido através do comportamento. Também, né, para o compartilhamento, que seria a formação do mindset entre lideranças, quem a gente é, por que a gente é, como a gente quer ser visto, e a construção toda da intenção estratégica da organização, né, com cognição, com afetividade e com comportamento, né? Às vezes fica só na cognição, né? Eu tenho uma intenção, mas eu não aplico e não me comporto, eu não aplico uma afetividade. Quer dizer, cognição, eu conheço, eu sei algo sobre. Isso, mas vai além, coisa, né? E um pouco além, no caso, para você ampliar a base conceitual. Isso aí. O segundo elemento, a cognição. Isso, a cognição, a afetividade. Afetividade, quer dizer, aí você traduz isso para o lado de relacionamento. Eu identifico, né? Qual é a minha preferência nisso. Né? E o terceiro? E o terceiro é o próprio comportamento. Como é que eu me comporto naquilo que a gente acabou de combinar, né? O que a gente acabou de dizer. Quer dizer, no fundo, a intenção estratégica, ela se revela pelo comportamento que a pessoa não tem como negar. Quer dizer, você mostra a tua verdadeira identidade pelo comportamento. Sim. Pela expressão do seu dia a dia. Sim, que aí as pessoas vão identificar o quanto coerente, né? Eu poderia fazer o processo inverso também. O comportamento percebido, atrás dele tem uma intenção. Sim. Que o torna real. Sim. Bacana isso. E quando a gente tem no Brasil não tem a tradução, mas existe uma publicação no mundo que se chama Fator Merlin, que para mim foi muito interessante, porque eu já estava com a intenção de falar do mago, e o mago da história do rei Arthur é o Merlin, né? E aí encontrei essa publicação internacional que disse, nossa, existe um fator Merlin, né? Que é um fator mágico, mago, de previsibilidade, que precisa acontecer no compartilhamento, no mindset das equipes de gestão. Porque vai compartilhar a tomada de decisão, né? Que é a nossa próxima... A partir do quê? E já vamos entrar nela, então. Nós temos agora a seguinte, que são as batalhas, e você chama isso de tomada de decisões. Sim. E aí já tem esse viés de conexão com o mago. Porque se eu tenho uma intenção estratégica compartilhada, né, dentro de uma equipe de gestão estratégica, eu vou decidir quais são as batalhas, né? O que eu quero enfrentar, quais são as minhas lutas aí. Esse é um diálogo que tem que ser muito franco, né, Leia? Precisa, para a liderança, ela não pode prescindir de poder olhar nos olhos e ser respeitado por isso. Sim. Ser aceito por isso, ou deixar claro que aquela é a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que pode contemplar a todos. Sim. E interessante porque ao falar de intenção estratégica, e na sequência vem a ideia das batalhas, o que é que nós combinamos afinal? O que faz sentido para ambas as partes, e não apenas para quem está na perspectiva de contabilizar os resultados. Sim. Como eu posso me sentir suficientemente entusiasmado para contribuir nessa batalha, ir à frente de batalha e fazer a minha parte? E a gente não pode esquecer que nessa batalha existem, né, os oponentes, e existe o próprio mercado, existe o cenário. Né? Se eu não combinei bem a intenção estratégica, se eu não trabalhei o processo de confiança, se eu não sei qual é o alinhamento, né, das tarefas individuais, eu posso também ir para uma batalha derrotado, né? Ou numa perspectiva da não vitória, né? Uhum. Se eu consigo... Já entra pelo menos em desvantagem. Exato, entra em desvantagem. Então, o próprio rei Arthur tem vários episódios na história, né, dele que trazem um olhar sobre, peraí, eu vou lá assim, diante daquele meu oponente, porque ele também não está sendo digno no nosso processo de guerra aqui, de batalha, né? Então, inclusive as regras de mercado, as regras de governança corporativa, de compliance, elas estão cada vez mais olhando para o processo de que, como você toma decisões? Como é que você lida com o seu concorrente? Né? Que regras você estabelece, de que forma você pratica, né, a presença, a verdade e a coragem no teu cenário de negócios? Ele é competitivo, a competição ela é, né, desafiadora. E aí no final você chega às conquistas. De tudo isso é a jornada que se inicia lá, com as características do líder, você faz tudo. Você vê a espada, a mesa, os cavaleiros, a bruxa, o mago, as batalhas, e agora chega a conquista. O que significa
significa a conquista para um líder quando você traduz aqui em metas e resultados alcançados? Isso é importante para o líder? Sustenta o líder? Isso, eu acho que a própria visão da jornada do herói, né, da própria psicologia analítica e na prática, isso é visível, né, que um líder quando se lança numa jornada, como é que ele retorna dessa jornada? Que ele lutou, que ele se integrou com outros. Pode ser uma carreira profissional, pode ser uma um empresa ciclo, que ele constituiu, pode ser um ciclo. Pode ser um empreendimento, né? Mas de verdade, convivendo muito na governança corporativa com empresários assim, que têm empresas de 50, 70 anos de existência, né? E olhando nos olhos deles assim, e aí, o que é o final dessa jornada? O que você conquistou, né? A perspectiva do legado é o mais forte, né? Claro que o legado pode ser, olha só, eu produzi, né, tal tecnologia, me gerou um resultado e esse é o meu legado, mas quando eu construo algo dentro da liderança, ela nunca é individual, né? Essa jornada ela é sempre coletiva, por mais que seja o líder que vá com coragem, né, diante dela, forme grupo de pessoas para conseguir conduzir, o resultado ele é sempre coletivo. Isso não pode escapar da cabeça do líder. Precisa ter em mente isso, porque às vezes a questão do poder se sobrepõe ao sentido da liderança. Sim. E a própria percepção de resultado, né? Porque se o compartilhamento disso tem muito valor, né? Porque se você for uma perspectiva de poder, quando você estiver no final da jornada, vem uma frustração muito grande, porque é como se você não tivesse, né? Agora, quando você consegue perceber aquilo que a tua jornada trouxe, né, para você, para o meio, para o teu cliente, para o consumidor final, enfim, para a sociedade, isso a gente vê cada vez mais em compliance, em ética, em governança. As organizações como um todo estão mais atentos, até porque a gente está vivendo mais, né? Se antes o legado era para as próximas gerações, o legado é você vai assistir o seu legado. Você vai assistir o que você está deixando, porque você vai viver mais. Talvez, então, olha, esse é um chamamento de muito impacto isso. É porque muito importante, né? Você pensar que aquilo que você está construindo agora, você vai assistir o resultado disso. Né? A ideia dessa finalização, nós vamos chegando aí ao final, mas a ideia da conquista, ela é sempre coletiva. Me dá a impressão, me dá a ideia, Lélia, que é o sentido de que quando se conquista algo, a quem você vai abraçar, a quem você vai compartilhar, com quem você vai trocar um aperto de mão, um olhar, um abraço mesmo, para dizer ganhamos, passamos de fase, temos algo a comemorar. Imagine fazer isso sem a companhia de alguém. Não tem valor. Perde-se, né? Daí a grande perspectiva do líder trabalhar na construção de um modelo em que sustente a todos e não a este ou aquele. Olha, eu vou dizer a você, Lélia, que a leitura de Mindset, Liderança Estratégica, com todo esse conteúdo que você apresenta, é um belo convite para que as pessoas acessem o livro, leiam o livro. E a quem está nos acompanhando no canal, e aqui nós temos um público muito seleto, eu diria, é bom ter obras assim, porque elas nos conectam mais facilmente à nossa realidade, ou à realidade que nós nem sempre percebemos, mas ela está aí. É uma bela jornada. Muitíssimo grato. O convite a você a continuar a contribuir com tantas organizações. Eu sei que você faz belíssimos trabalhos na área de cultura organizacional, na formação de lideranças, nesse despertar para o valor da liderança. E para fechar, eu diria assim, a humanidade vive um vazio imenso de líderes que possam ser percebidos como aqueles estadistas que fazem a diferença e tornam o mundo melhor. Não em benefício de um certo egoísmo de resultados, mas que o mundo se torne melhor pela ação elevada, emancipada de grandes líderes mundiais. Você contribui para que nós possamos compreender melhor o tema. É o meu desejo também. Muito obrigado. Que assim seja para os próximos tempos.